histórico, acho que fica até mais fácil para a gente começar a pensar, a trabalhar assim, a ideia do movimento, né? E qual era o contexto histórico no expressionismo alemão? Era a Primeira Guerra Mundial, né? Era o fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba mais ou menos em 1918, né? E a Alemanha sai meio que destruída da Primeira Guerra Mundial. Sofre vários embargos comerciais, sai com até a sua arquitetura destruída, né? Algo que a Adriana mostrou, achei muito legal, que ela, não sei se vocês chegaram a ver o PDF que ela fez, num outro curso que ela participou, ela fez um PDF, ela mostrou uma imagem da Alemanha no final da Primeira Guerra, bem destruída, né? Eu achei isso bem legal e eu acho que reflete bem, bem não, mas um pouco assim a arquitetura do expressionismo alemão. E como a Alemanha sofre os embargos comerciais, a Alemanha não recebe mais filmes estrangeiros, ela recebe uma quantidade muito pequena de filmes estrangeiros. E o que fazer, né? Não tem, tipo, os cinemas têm que exibir filmes, então eles procuram filmes alemães mesmo, eles começam a exibir mais filmes alemães, e isso meio que indiretamente acaba incentivando a indústria nacional de cinema. E é algo que é bem importante, né? Que o Estado patrocine esse cinema nacional. O Estado influencia os cinemas locais a passarem mais filmes nacionais, né? Na Alemanha foi de uma forma meio que indireta, né? Meio que uma forma que eles nem queriam fazer isso, mas pelos embargos comerciais eles tiveram que fazer isso, mas, por exemplo, na Coreia do Sul é meio que lei que 70% do cinema exiba filmes coreanos. Isso faz com que as receitas dos filmes nacionais cresçam e meio que não tenha um cinema, por exemplo, que de 10 sessões, 7 seja de um filme americano. Então isso é bem importante. E foi algo que influenciou a nascer esse movimento do expressionismo alemão. O movimento ele começa com o Dr. Caligari, né, com o filme, o Gabinete do Dr. Caligari, começa em 1920 com o filme. É uma questão mais histórica, assim, mais de historiador. Tem gente que fala que começa antes, tem gente que fala que até começa antes da guerra, que tem filmes que representam bem o movimento, mas o filme que realmente marca o movimento, o primeiro filme, é o Gabinete do Dr. Caligari, em 1920. E o que acontece é que a arte tenta representar esse mundo que pós-guerra, né? Esse mundo que a Alemanha vive. Então ela tem uma estética bem diferente, assim, né? Ela tem uns cenários bem distorcidos, algo que não é tão realista assim como que era anteriormente, né? A maquiagem deforma as caras dos personagens, dá mais sentido às expressões dos personagens, né? Tem uma mistura muito grande do teatro dentro do expressionismo alemão. Então, os movimentos dos atores, as representações estão bem teatrais. Nesse filme mesmo, ele é composto por 6 atos, ele já começa falando isso, né? Um filme de 6 atos. Isso é bem significativo, porque os 6 atos acontecem muito no teatro. Não sei se alguém aqui do teatro poderia explicar melhor, mas o filme ele normalmente tem 3 atos, né? Que é o primeiro ato é de apresentação dos personagens, aí tem um conflito, passa para o segundo ato, que o segundo ato é o desenvolvimento da história, desenvolvimento dos personagens e tal. Tem um conflito no meio do segundo ato e no fim do segundo ato, para dar o terceiro ato, que o terceiro ato é o clímax. Então, meio que na narrativa clássica é assim. Então, esse filme já dá uma narrativa mais moderna para o cinema, né? Que é algo que é, assim, a gente às vezes vê um filme e meio que corriqueiro, né? Às vezes o filme tem mais de 3 atos, mas meio que isso influencia muito, porque é um final de 1920, então meio que faz essa quebra também, né? Não sei se é o primeiro filme de 6 atos, né? Mas é uma característica bem importante para esse filme. Utiliza muito luz e sombra na fotografia, então você vê que tem muita
uso do escuro, né? Eles até brincam com algumas íris, né, de transição, assim, eles usam alguns efeitos, tipo assim, eles fecham a câmera assim, né, botam tipo um negocinho assim, né, para aparecer só um pedaço da tela, porque não tem como dar um efeito de zoom, né, então para eles demarcarem uma parte mais importante, eles fazem isso. Também é importante lembrar que os movimentos de câmeras é muito difícil fazer, porque a câmera é um trambolho muito grande, então não tinha como fazer muito movimento de câmera. Então, para você dar aquele enfoque, ou, tipo, em vez de fazer um dolly, né, que é a aproximação da câmera, eles usam esses efeitos, né? Eles utilizam também espaço fora da tela, né? Então tem coisas acontecendo fora da tela, vamos dizer, que a minha mão está pegando aqui. Eles usam muito isso, né, para dar um enfoque narrativo também, né? Também utilizam os letreiros de forma bem diferente, né? Os letreiros do filme, normalmente meio que legendas, né? Que os filmes eram mudos, e normalmente era só escrito normal, né? E você já vê que as letras são todas deformadas, né? Elas têm um sobe e desce, algo bem, bem legal para esse filme. E o expressionismo alemão, ele ganha uma grande influência do teatro, mas também das artes plásticas, né? Da pintura. Eu não tenho muito gabarito para falar sobre o expressionismo na arte, na pintura, mas a Alemanha ele tem meio que um grande centro cultural do expressionismo, né? Influenciado muito por Van Gogh. Tem a sua principal peça, o Grito. Vou até mostrar aqui para vocês que o Grito ele é bem representativo, porque o Grito mostra bem como é que o filme ele é esteticamente, né? Então, o que vocês estão vendo, a Adriana, até no PDF dela, ela compara a tela do Grito com o cartaz do filme. Deixa eu até botar aqui, que eu achei legal isso também. Porque o cartaz e a tela, o Grito, elas são bem parecidas, né? As cores, as deformações, né? Então, aqui está o Grito e aqui o cartaz do filme. O Grito é uma obra do Munch. O Munch é um grande artista plástico que ele representa bem esse expressionismo nas artes, né? Se você vê as telas dele, ele não tem essa questão do realismo expresso, né? Ele dá muito uma ideia de tristeza, de angústia, de pessimismo, de melancolia. Então, todas essas obras carregam essas ideias e são ideias que são passadas também para o expressionismo no cinema, né? No expressionismo alemão. Aqui algumas obras do Munch. Aí eu separei outros artistas também. Esse é Francis Marc. Eu achei bem legal esse, que ele meio que tira as formas reais, né, das coisas. Você vê muito bem assim, você vê isso meio que na arquitetura, né, do filme. Trabalha muito, muito com as cores também, cores primárias. Aqui algumas obras dele. Eu separei outro também, que é o Kandinsky, que é mais concretista, né? E também acho que mostra bem como é que é a arquitetura do expressionismo alemão, né? Esse é mais concretista, mais abstrato até, né? Mas acho que condiz muito também com o movimento que a gente está vendo. Então, esse sentimento, essas ideias, assim, contrastam muito com as ideias do pós-guerra, né? do medo que surge do pós-guerra, da fome, da destruição. Marcelo,
Pode falar. É uma coisa interessante de se observar também, que além de tudo isso que você falou, de toda essa influência, né, de todos esses elementos que influenciaram o surgimento, impulsionaram o surgimento do expressionismo, um outro elemento que foi fundamental foi a disseminação e o conhecimento da teoria psicanalítica do Freud. Então, pela primeira vez, um grupo de artistas se voltaram para o que o Freud estava desenvolvendo e tentaram trazer para suas obras aquilo que o que ele preconizava em relação ao inconsciente, né, dos 3 níveis de consciência, do id, do ego e do superego. Então, o expressionismo está repleto desses elementos psicanalíticos também, né, dessa coisa do id, principalmente, né, daquela coisa interna nossa que é cheio de pulsões, né, que a gente tenta reprimir, era justamente o que eles queriam colocar para fora, né? Impulsionados, inclusive, por conta da guerra. Exatamente, bem lembrado. Tem muita essa influência do Freud, e até o nome, né? Expressionismo, né? Você tenta expressar o que vem de dentro, né? Não é algo meio que só realista, né? Bem que vou fazer algo bem realista, algo que predominava antes. Eles fazem algo que vem mais de dentro, vem mais das ideias, do inconsciente. Então, bem lembrado, tem muita influência do Freud, que influencia também muito o surrealismo. Né? Mais alguém para falar sobre alguma característica, assim? Lembrando também que eles usavam muita gravação em estúdio. Então, diferentemente do que a gente viu nos cinemas novos, né? A gravação era muito em estúdio. E eu achei isso, mas acho que tem meio que 2 fases assim nesse expressionismo alemão, muito pelo lado econômico, né? Porque o expressionismo alemão começa mais ou menos em 1920, que é um período meio que pós-guerra, assim, a Alemanha destruída. E ele vai até mais ou menos 1930, 31. E nesses primeiros 4 anos, mais ou menos, ele tem meio que uma economia muito ruim, muito pouco recurso para fazer filmes. Então você vai ver muitos cenários usando papelão, papel, plástico, lençóis, então para fazer algo mais barato, mas dentro de estúdios. Depois ele começa a ter mais recursos. A Alemanha já está mais próspera e tal. Se alguém de história puder até falar melhor. Então já começa a ter, meio que numa segunda fase, filmes com recursos maiores. Eu não tinha assistido ainda, eu vi Metrópolis esses dias. É um filme, assim, você vê a produção é gigantesca. É algo incrível, assim, para você ver que realmente é uma produção de ficção científica. E é legal você pensar nisso, né? Que tem uma primeira fase de um período econômico mais negativo, de algo que não tem muitos recursos, e meio que uma segunda fase, entre aspas, de um período mais próspero. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, senão a gente já vai para ver alguma cena do filme e já entrar mais na questão do filme. Aqui. Acho que o microfone está ligado, Adriano. Se puder desligar rapidinho, por favor. Desculpa. Nada. A Débora falou que a Mayara falou de Your Name e gostou muito. Eu gosto muito também desse filme. Vocês que gostam de filmes assim, de animações, vê o Estúdio Ghibli. Que tem praticamente toda a filmografia no... A Débora está falando do Miyazaki, tem praticamente toda a filmografia para o Netflix. Então, Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, Castelo Animado. São vários filmes assim que A Viagem de Chihiro, né? São vários filmes que são excelentes, né? Alguém falou mais alguma coisa aqui que eu acabei de ler. Falou Juliana falou que usa a Metrópole para dar aula de urbanização, é sensacional. Eu vou falar agora dos filmes
que alguns filmes compõem o movimento, para depois a gente entrar no Caligari. Deixa eu separar mais um aqui. Algumas pessoas falaram aqui, né? A Cindy falou que adora, Maiara, de vez em quando revejo de tanto que eu gostei, Débora. Amei Pony. Pony não vi ainda. É também do Miyazaki? A Adriana pergunta se tem algum material escrito do Metrópolis. A Débora fala serviço de entrega da Kikia, também é muito legal mesmo. Eu gosto muito, né? Um gatinho preto, né? Muito bacana mesmo. Os filmes do Miyazaki são sempre mostrando algo. Assim, quem gosta do Miyazaki vê os filmes do Ozu, porque acho que tem uma inspiração muito grande nos filmes do Ozu. Principalmente Toy Story. Então, Era uma vez em Tóquio, porque vocês vão ver o Miyazaki em ação, assim. Não o Miyazaki em ação, né? Mas a inspiração do Miyazaki. Porque, assim, os filmes são muito contemplativos, né? Mostra muito cenários e tal, meio que coisas do dia a dia, assim. Então, é muito do... Era uma vez em Tóquio, muito do filme do Ozu também, né? Então, quem gosta do Miyazaki, do Ghibli, vê o Ozu, que é maneiro. Eu separei alguns filmes aqui do expressionismo alemão para antes da gente entrar no Dr. Caligari, para a gente ver. Metrópolis, tá? É um filme já meio que dessa segunda fase. Eu caracterizei como segunda fase, né? Não vi muita gente falando isso. Eu achei, quando eu vi Metrópolis, já tinha visto Caligari, vi 2 vezes Caligari, né? E não tinha visto Metrópolis ainda. E quando eu vi Metrópolis, eu vi meio que me impactou muito isso, essa produção gigantesca, assim. Então, meio que eu fui procurar um pouco mais e tem muito essa relação da prosperidade econômica que começa a surgir na Alemanha. Onde está aqui Metrópolis. Separei também O Homem que Ri. Acho que o Gabriel tinha falado no filme do De Niro, né? De inspiração do Coringa. Esse aqui é o filme que inspirou o Coringa, tá? O Homem que Ri, de 1928. Esses 2 filmes que eu separei, eu não vi, tá? Mas vi referências, coisas. Então, O Homem que Ri é um filme que inspirou o Coringa. A Juliette está sendo o primeiro curso, estão amando. Que bom, Juliette. E assim, vai sempre aprendendo, né? A gente vai sempre estudando mais e vai aprendendo. Que bom que você está gostando. E aqui um filme de 1922, Nosferatu. É um filme, assim, muita gente caracteriza o Dr. Caligari como o primeiro filme de terror, entre aspas, né? Mas provavelmente, assim, na minha opinião, Nosferatu já é um filme mais de terror, né? É muito difícil você falar assim, qual o filme de terror? Qual que é o primeiro filme de terror? Qual que é o primeiro filme de ficção científica? Se eu fosse caracterizar, eu caracterizaria o primeiro filme de ficção científica como Metrópolis, né? E o primeiro filme de terror como Nosferatu, mas muita gente já acha o Dr. Caligari como um filme de terror. Então aí vai de cada caso, assim, de historiador, mais algo que quem estuda mais história e tal. Então esses 3 filmes estão aí para você. Quem gostou do expressionismo alemão, quem quiser ver mais filmes do expressionismo alemão, são 3 filmes bem interessantes e os 3 tem no YouTube. Vamos agora para o filme em si. A Débora também falou que é a primeira vez, né? A Maera também. Legal. Deixa eu botar o filme agora. Separei alguns momentos no filme. Vou começar aqui. Um minuto.
lembrando que o filme foi mudo, tá? Os sons que tem, então provavelmente se vocês viram por outros links, vocês provavelmente viram diferentes trilhas sonoras. Então pode ter visto pessoas com filme, uma trilha sonora mais jazz, outras com trilha sonora mais de música clássica. Eu separei esse primeiro minuto para vocês verem como é que o letreiro é diferente, as letras, né, são bem diferentes. No começo do filme ele já fala que é um filme de 6 atos, então isso é bem legal. E é proposital até também, né? E olha só como que são as letras, como é que ele vai fazendo esse movimento. Isso foi bem meio que revolucionário assim para a época. Agora, não, só uma avançadinha básica. E o filme começa com, se não me engano, Francis, né, contando uma história para um velho, para um senhor, né? A história que é a história do filme. Assim, esse momento o Gabriel falou que na versão dele tinha até cor nas letras, né? Então aí vai depender muito das versões, porque tem várias modificações, né? Que o filme tem, né? Que eles fazem trilha sonora, cores. Então eu acho que tem versões que é mais monocromático nas cores. Fica meio azul quando é de noite, né? Quando é de dia fica bem mais claro. Essa primeira cena eu acho interessante porque é a cena meio que introduz assim o filme, né? Que se você não ficar ligado nessa cena, que é a história que o Francis conta, então tem uma narração do personagem, né? Se vocês não ficarem meio que ligados nisso, você não vai saber que a história é por parte do Francis, né? Então é uma história na visão dele. Só avançando mais um pouco, separei aqui cena visões, daqui a pouco eu abro para a gente discutir um pouquinho. E a história é exatamente o personagem principal, que é o Caligari, né? Que é esse cara aí, provavelmente vocês viram o filme, né? E tentem reparar algo interessante nessa cena. Vou deixar a cena rodar, não vou falar muito. A primeira coisa que dá para reparar bem, né, que são planos bem longos. São planos com características assim. Em um outro filme, provavelmente o Cesare abriria os olhos muito mais rápidos. Então ficou quase praticamente 30 segundos ali para o Cesare abrir o olho dele. Então são planos longos e não há movimento de câmera. Está sempre parado, está fixa a câmera. Tem cortes, né? Tem close no Cesare, close no Caligari, mas são planos longos e de câmeras fixas, né? Assim, acho que não tem muito o que explicar do roteiro, assim, o roteiro é meio que simples, entre aspas, né?
É, algo interessante é que eu, como uma pessoa sonâmbula, assim, meio que gera curiosidade, né? Porque é algo muito antigo, assim, então uma apresentação dessa, pra gente não, assim, pô, não iria ver isso, né? Mas pra galera de 1920, tinha nem futebol direito, né? Acho que a galera se interessaria mais de ver. Então, algo assim, a gente sempre vê algo, as coisas como pensando na época, né? Separei mais uma cena. Se alguém quiser. A Maera fala que tudo era espetáculo. Exatamente. Então era meio que também mais fácil de enganar, né? Assim, mais fácil entre aspas. Então, o Dr. Galigari, nesse conto aqui do Francis, ele é meio que um charlatão, né? Então fica mais fácil também de enganar. Eu esqueci o nome do. Não sei nem se aparece o nome do amigo dele. Essa cena aqui eu separei para vocês verem a arquitetura e essa íris, né, fechando assim. Bem legal. Aqui o. É Alan o nome? Eu esqueci. Aqui já tá, tipo, meio que a previsão sendo cumprida, né? Que meio que o Cesare meio que prevê que ele vai morrer. E é interessante, vocês veem a sombra, eles usam muita sombra no expressionismo alemão. No, no outro filme que eu separei, Nosferatu, tem uma sombra muito interessante do Nosferatu subindo a escada. Então, nessa cena aqui, a sombra, ela meio que faz toda a ação da cena, né? Então, isso é bem interessante. A sombra fazendo a cena, é algo muito característico também. E aqui, ó, ele mostra no fim do ato 2. A Adriana fala, influenciou diretamente o cinema Noé. Exatamente. E aqui, ó, de novo a arquitetura. E você vê também que não tem muita profundidade, né? São cenários que não possuem muita profundidade. Isso é interessante também vocês saberem, porque é praticamente tudo feito em estúdio, então você não tem como isso ser muito profundo, não tem como isso ser uma rua de verdade, né? Então, sobre Gotham City, eu queria até que o Gabriel falasse depois um pouco o que ele achou das referências, assim. Eu confesso que eu não sou tão, vamos dizer assim, tão entusiasta de quadrinhos, de coisas assim, né? Mas gosto muito dos filmes do Batman, da trilogia do Nolan, acho bem legal. O Coringa eu gosto bastante, mas não sou um pesquisador a fundo assim. Então, se alguém viu algumas influências assim do Pinguim, ele falou do Pinguim, né? Do Dr. Galigari ser o Pinguim. Eu fazendo uma pesquisa rápida do Dr. Galigari, eu vi que a estética dele, né? Era muito. Foi de influência do filósofo Schopenhauer. Eu vou pegar aqui uma foto do Schopenhauer para vocês verem se parece. O Galigari é inspirado no Schopenhauer esteticamente. Não sei se tem. Não conheço muito de filosofia, então não. Este aqui o Schopenhauer. Assim parece bastante com o Dr. Galigari. Aí não só isso, mas depois eu fui pesquisar um vídeo explicando, né, sobre o filme, e foi um vídeo no YouTube, né, a mulher falando que também o Edward Mãos de Tesoura era muito parecido com o César, o Sonâmbulo. Então, assim, o Tim Burton tirou várias inspirações desse filme para colocar nos filmes dele, ou até na estética gótica, né, que ele usa nos filmes. Exatamente. O Cesário, o ator do Cesário, é o mesmo ator do Homem que Ri. Esse ator do Cesário é muito
muita evidência no expressionismo alemão. Ele faz vários outros filmes. E ele faz O Homem que Ri também, que é uma das inspirações do Coringa. Então, tem as coisas meio que sombrias, assim, mais góticas, mais de terror do cinema. Com certeza tem uma inspiração muito grande nesse filme e em todos os filmes do expressionismo alemão, né? Se alguém tiver mais algum comentário, senão eu já passo para a próxima cena aqui. Eu vou deixar no gatilho. Só mais uma coisa, esse filme também me lembrou muito A Ilha do Medo. Exatamente, eu ia falar isso no final, no plot twist final. Eu ia falar disso. Se Exatamente. vocês tiveram algum... vocês lembrassem algum filme assim, ele lembra muito A Ilha do Medo mesmo. Até no plot twist, né? Assim, acho que na Ilha do Medo ele tem um final diferente, né? Não quero dar spoiler para quem não viu, provavelmente todo mundo viu, né? A Ilha do Medo, que é bem famoso. Mas a Ilha do Medo, para mim, termina de uma forma diferente, né? Mas ele tem meio que o mesmo plot twist, mesmo, assim, a mesma ideia, né? A mesma pegada de filme. E algo que é interessante também, porque o filme o roteiro dele, ele não tinha esse plot twist final, e foi algo que o diretor quis botar. Então é muito interessante também saber que o diretor ele sempre tem essa abertura, mesmo que ele não seja o roteirista, ele pode modificar o roteiro, o final do filme, o início do filme do jeito que ele quiser. Então o diretor é o autor do filme, muito por causa disso, porque ele não é porque no roteiro está escrito que o Francis era o cara sensato da história que o diretor vai querer isso. O diretor foi lá e não. Quero que o Francis seja um cara doidão, seja um cara esteja internado. E é muito interessante essa associação mesmo com a Ilha do Medo. O Gabriel fala aqui que ele é como se fosse uma releitura. Acho que tem muita coisa da Ilha do Medo. Assim, acho que é muita referência. Quando você faz um filme, ou uma série, ou qualquer coisa assim, você sempre bota referência, né? Você junta os principais diretores do filme, né? O diretor de fotografia, o roteirista, se o roteiro não estiver pronto, o diretor de artes, assim, junta a equipe principal e vamos pensar, vamos bolar um filme aqui, não sei o quê, o argumento já está pronto. Se o argumento já está pronto, já é algo que já dá para levar melhor. O argumento é meio que antes do roteiro, né? Você faz meio que um pré-roteiro, né? Vamos dizer, se um roteiro tem 100 páginas, o argumento vai ter mais 10 páginas, né? Como se fosse um resumo do roteiro. Primeiro você faz o argumento, para depois você elaborar o roteiro. Aí eles sentam e procuram referências de filme. Então isso é algo que sempre fazem. A gente vai fazer um filme tal, a gente vai fazer Ilha do Medo. E aí, qual vai ser a referência desse filme? A referência desse filme vai ser Gabinete do Dr. Caligari. Vai ser também, sei lá, vai ser Clube da Luta. Vai ser, não sei, sempre vai ter referências assim que o diretor vai procurar. Então, sempre quando você vai ver o filme sempre tem uma referência de um outro filme. Nunca vai ser um filme do nada, né? Principalmente hoje em dia, assim, que você tem uma base de filmes muito grande. A Adriana fala, Ilha do Medo é um roteiro adaptado de um romance aí, legal. Sabe qual romance é esse? A Ilha do Medo mesmo? Eu tô dando até uma pesquisa rápida aqui. Não achei nada. Sim, nessa pesquisa rápida não achei nada em relação a isso. Mas vamos seguir? A próxima cena? São quase. Caraca. Passa muito rápido. Aqui é a próxima cena, né? Assim, uma cena muito característica de filmes de terror, né? Filmes de suspense, assim. Olha esse efeito.
Que legal que né? Provavelmente eles tamparam a câmera, né? Como não tem um After Effects, um programa de edição, né? Eles fazem tudo na mão mesmo. Então, provavelmente esse efeito aí eles fizeram na câmera mesmo. Botaram um tecido cortado em frente à câmera para gravar. Mas foi muito legal a falta que faz um Krav Maga. Exatamente. Aqui, a Adriana achou, ó. No Brasil, o romance é Paciente 67, de James Lance. O mesmo que escreveu sobre meninos e lobos. Aí, legal, hein? Então, provavelmente, às vezes, esse romance é inspirado também no Dr. Caligari, né? Mas, com certeza, o Scorsese, quando foi fazer a Ilha do Medo, ele usou como base o Gabinete do Dr. Caligari. Com certeza. A Adriana fala que é considerado até um neo-noir, né? Eu nem sei muito a fundo sobre isso. Se quiser explicar um pouco sobre o que é esse novo noir, né? Então, realmente eu desconheço. Então, o neo-noir é um movimento que se inspira o cinema noir. Ele foi um cinema típico do cinema norte-americano da década de 40, que, por sua vez, foi inspirado no cinema expressionista alemão, porque quando o Hitler subiu ao poder, muitos dos cineastas, como Fritz Lang, por exemplo, Murnau, eles foram chamados pelo Hitler para trabalhar para o cinema do Hitler, para a propaganda do Hitler, mas eles não aceitaram. E aí eles foram para os Estados Unidos e começaram a desenvolver filmes com essa inspiração expressionista lá. E aí isso virou o cinema noir norte-americano da década de 40 até meados de 50. E mais recentemente, na década de 80, começou-se a fazer uma revisita a esse cinema noir, que é chamado de cinema neo-noir, que o Scorsese, por exemplo, ele fez alguns filmes neo-noir. O próprio Tim Burton é considerado um cineasta que brincou com essa coisa do neo-noir, que são essas referências do cinema noir. Bem legal, hein? Eu não conhecia esse neo-noir, assim, não conhecia do noir. Até esqueci de falar para vocês que foi o movimento que realmente aconteceu dos vários diretores, vários produtores alemães saindo da Alemanha e indo para os Estados Unidos, e foi algo também que o Hitler não gostava dos filmes do expressionismo alemão. O Hitler também era artista plástico, não sei se vocês sabiam disso, mas ele era meio que mais clássico, né? Ele não gostava da arte do expressionismo, né? Não gostava dessas deformações e tal. Tem uma história até que falam que o final do filme do Dr. Caligari foi feito para o governo alemão não meio que censurar o filme, porque o roteiro foi feito para o Dr. Caligari ser meio que um autoritário. Aí o diretor ele faz que, como o Dr. Caligari é um cara normal, né? Que tudo é parte da cabeça do
do Francis. Então, pode ter acontecido isso, e também tem muito isso, esse movimento de migração de vários alemães, vários artistas alemães indo para os Estados Unidos, influenciando muito no cinema americano. E bem legal, Adriano, você falou isso, eu não conhecia do Nemoyer, não. Vamos seguir, então, o filme? Vamos para o minuto 68. Exatamente, estadunidense, né? Deixa eu botar aqui. Parecido nas maquiagens, né? Como é que a maquiagem demonstra os sentimentos, demonstra os. Dá uma distorção na cara dos personagens, né? Muito teatral, assim, a performance e as maquiagens. Só avançar um pouquinho. Eu acho interessante também como tudo se deu muito fácil, né? Como o Francis chegou lá, todos os médicos foram solícitos ao Francis, assim, tipo, esse diretor é o. Realmente, ele pode ser o Dr. Galigari. Tipo, ninguém questionou muito o Francis, né? Todos os outros médicos, assim, todos os outros funcionários foram meio que amigos, assim, meio que ajudaram muito fácil o Francis, né? Aí, só avançando um pouquinho. Aí a cena já volta pro Francis terminando a história, né? Pro cara. Que a gente vê que é um banco, assim, a gente não sabe onde eles estão, né? Vamos avançar mais um pouquinho. E aí começa a se dar o plot twist, né? Eu acho que é fenomenal. E aí a gente vê que o Francis que era o cara doido, né? Era o cara que estava dentro desse hospital psiquiátrico, e você vê os outros personagens também que participam da história. O próprio Dr. Caligari, que é um cara meio que normal. É interessante você ver a maquiagem dele, como é que os personagens também mudam, né? Aparece também a mulher, esqueci o nome da mulher, e do Alan também, né? E eles são pessoas meio que normais, Jane, né? São meio que pessoas diferentes, assim, da história que o Francis conta, né?
Acho muito legal essas letreiras assim, esse rabisco aqui no final. São coisas sutis assim, né? Vê que tipo, como se fosse uma arquitetura aqui por trás, né? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Eu acho que é para mostrar que ela realmente está no hospital psiquiátrico, né? Que ela não. Todo mundo ali era meio que um pouco doido, né? Tinha algum distúrbio, assim. E todo mundo tava meio que no mesmo local, assim. Então, acho que o filme é basicamente isso aí, que a gente estudou. Se alguém tiver mais algum comentário a respeito. Se gostaram do filme, né? Se não gostaram também. Assim, é um filme mais difícil de ver, né? Eu acho que os filmes de agora, assim, 1920, mas eu acho que facilitou um pouco a gente ter. O Gabriel achou melhor até agora. Pô, legal, hein? Maneiro. Mas acho que a gente estudando um pouco da história, assim, até facilita um pouco a gente ver esses filmes mais antigos, né? Acho que é sempre legal a gente pensar, assim, como seria uma pessoa de 1920 vendo esse filme, né? Todos os filmes eu gosto muito, mas eu meio que entendo as pessoas que não meio que não conseguem ou não gostam de filmes antigos, assim. Acho que a pessoa tem que meio que forçar um pouco, tem que estudar um pouco, ver mais filmes antigos para tentar entender. O Manuel falou que gostou muito, achou o roteiro muito bom e não imaginava que o Francis era doente. Então, isso que o Francis estava doente não estava no roteiro. Essa foi uma grande sacada do diretor, que ele meio que por coisa, por ordem do governo, algo assim, ou por vontade própria, ninguém sabe, né? Ou eu não sei se tem algum, se a Adriana sabe, se tem algum material específico falando sobre isso, mas ele muda esse roteiro final, ele muda toda a história do filme, faz esse plot twist, e para mim deixou o filme genial, né? A Dani fala que deve ter sido um susto enorme, porque ele rompe várias barreiras, muito inovador. Exatamente. Na época, ele tem uma grande repercussão, né? Esse filme, meio que, quando ele lança, assim, ele já tem uma repercussão muito grande, muito aclamado, né? Só uma associação que eu fiz, o surrealismo, né, e o expressionismo alemão, eles aconteceram durante os mesmos períodos, certo? Foi o mesmo período. E no surrealismo tinha esse negócio de terminar da pior forma possível, completamente pessimista. Eu achei parecido com esse filme, que no final ele era louco, terminou assim, super pessimista. Sim, exatamente. Eles têm essa mesma ideia, né? Do pessimismo, do não utilizar o realismo, de coisas tristes acontecem, não tem só final bonitinho, né? Exatamente, os dois trabalham com essas ideias, sim. A ideia do inconsciente também, expressar coisas que vêm de dentro da pessoa, influência do Freud, né? Como a Adriana falou, no surrealismo também tem essa influência da psicanálise. A Juliari falou que lembra do Alienista de Machado de Assis. Legal. Se quiser fazer alguma associação, Juliari, eu assim nunca li, mas se quiser fazer uma associação. Enquanto isso, vou fazer a apresentação rapidinho da galera. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Se quiser fazer no chat também, daqui a pouco eu leio. E a gente já está acabando, né? Nossos encontros. Vou faltar só mais duas. E o próximo vai ser. O próximo vai ser o Dogma 95. E o último vai ser o filme que a gente separou do. Que a gente escolheu, né? Que foi Desmundo. Desmundo, né? Desmundo.
Eu ainda não vi, confesso que não vi ainda. Mas tô pra ver. Talvez esse final de semana. Ou durante a semana eu vejo. Mas o próximo é o Dogma 95, tá? Já vou mandar o link pra vocês do filme. A gente. Deixa eu só terminar a lista aqui. Então, Festa de Família é o filme do Dogma 95. O Dogma 95 é o movimento. Festa de Família é o nome do filme. A Adriana passou aqui o livro. É o livro que inspirou o roteiro? É isso, Adriana? Ela passou aqui o link. Hoje eu vou tentar não esquecer de sair da aula para eu mandar para mandar todos os links no grupo. Ela falou que não, é análise. Pô, custa uns R$ 800 esse livro? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A análise dessa galera que sai da Alemanha para ir para os Estados Unidos, né? De Caligari para Hitler. História da psicologia dos filmes alemães. É legal, né? É legal mesmo. Então tá aí o link que a Adriana separou. Bem legal. Alguém tem mais algum comentário sobre o filme, assim, sobre alguma dúvida? Então a gente já vai pro próximo. Bom, vou apresentar aqui a tela para mostrar o próximo filme. Que é o filme da sexta. Aí vamos faltar só dois encontros, tá? E o filme é esse aqui. Festa de Família, do Thomas Vinterberg. Vou jogar o link aqui. Vou mandar o link também no e-mail. Não sei se vocês já viram esse filme aqui? Alguém já viu? Ainda não? Não. Deixa eu jogar logo esse filme no e-mail, que sempre eu esqueço. A Adriana mandou aí o livro traduzido, né? Aqui ele estava em inglês. Vou mandar esse livro depois lá no grupo. Então a galera toda não viu, né? Festa de Família. Assim, gosto muito desse filme. Muito mesmo, pra mim é sensacional esse filme. E a Daiane falou que ainda tá em inglês, esse aí. Ela mandou outro. Então, vamos ver. Aqui tá pedindo acesso. Pra esse aí. Não sei se é você que deixa o acesso.
Bom, solicitei lá o acesso, se for aprovado, depois eu mando pra galera. Bom, vocês já viram algum filme, Dogma 95? Basicamente, Dogma 95 foi criado pelo Wittenberg e pelo Lars von Trier. Vocês já viram algum filme deles? Não, nenhum deles? Não, filme. Bom, assim, são filmes bem doidos, tá? Pra quem gosta de filme doido. São bem legais, assim. São bem... Mas são bem diferentes, né? São filmes bem diferentes dos filmes contemporâneos que a gente assiste. Talvez o Dogma 95 seja dos filmes, assim, dos movimentos assim, que eu mais tenha visto o filme, então espero vocês na sexta, tá? Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente pode dar uma boa noite aí pra gente encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, ou queira falar alguma coisa. Isso mesmo, da Ellie. Nada, Adriano. Agradeço vocês. Obrigado aí todo mundo, tá? Boa noite. Até sexta-feira. Boa semana para vocês. Se cuidem, tá? E é isso aí. Espero vocês. Muito obrigado pela participação de todos. E vamos juntos. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente.